A morte é a única verdadeira certeza que nós temos quando alguém nasce, porque quando nasce um bebê, a única certeza que nós temos verdadeiramente é que ele vai morrer. Portanto, a partir do momento em que nós damos a nossa primeira respiração, já estamos a morrer porque já estamos a envelhecer. Portanto, nós podemos então definir vida como o período desde o nascimento até à morte dos seres. A vida, para mim, é representada pelo amanhecer, pelo nascer do sol, e o amanhecer, se nós formos etimologicamente à palavra, significa ama o nascer, significa que cada dia nós temos uma oportunidade de iniciar a nossa vida. É uma oportunidade de fazermos algo diferente. Quando nós nos queixamos que a nossa vida está sempre igual, significa que estamos a fazer sempre as mesmas coisas, portanto não podemos obter um resultado diferente. Então, quando nós temos este amanhecer, significa que todos os dias temos uma oportunidade de fazer uma coisa diferente. E a morte pode ser representada então pelo pôr do sol, como o ato de morrer ou o fim da existência. Portanto, consideramos que a vida é o período entre o nascimento e a morte, e podemos entender a partida para outra dimensão como quando vemos o planeta Terra iluminado por um lado pelo sol, pelo outro a noite, porque nós, quando nascemos nesta dimensão, estamos a morrer noutra dimensão. Portanto, simultaneamente existe um nascimento e uma morte. E, portanto, quando nós morremos nesta dimensão, estamos a nascer para outra dimensão. Eu sei que alguns estão a olhar já assim com aquela cara de não sei para que ela está a falar com isto, mas é exatamente isso que eu venho aqui tentar desmistificar. Então, este senhor, que se chama Dom Miguel Ruiz, diz que o que quer que a vida nos retire, nós devemos soltar, libertar, deixar ir. Temos que entender que só acontece aquilo que é melhor para todos. Então, quando nós nos rendemos e libertamos as coisas do nosso passado, permitem-nos, é o que nos permite viver o momento presente, é o que nos permite viver a vida. E isto também funciona para a morte. Quando nós verdadeiramente libertamos aquilo que está a acontecer, por mais que nós amemos aquela pessoa, ou por mais que nos custe a separação, ou o divórcio de uma pessoa, ou o afastamento de alguém, nós temos que deixar ir. Porque, subjacente a isso, nós temos que entender que só acontece aquilo que é melhor para todos. Então, dos seres vivos, o homem é o único que sabe verdadeiramente que vai morrer. Portanto, esta coisa da morte cria-nos angústia. A coisa mais importante que podemos fazer, então, é desdramatizar todo este processo da morte. Lembrem-se que, volto a dizer, começamos este processo assim que iniciamos a primeira respiração, portanto, é quando envelhecemos. Nós temos, portanto, medo da morte porque nós temos medo do desconhecido. Temos ignorância do processo da morte, não sabemos o que é que vai acontecer e temos medo do sofrimento. Na realidade, nós temos medo do sofrimento em tudo na nossa vida, porque nós não fazemos determinadas coisas na nossa vida porque achamos que isso nos vai trazer sofrimento. Portanto, nós temos que perceber que a vida é um conjunto de aprendizagens. Nenhuma, só escolhemos o sofrimento quando entendemos que possuímos algo. Se nós vivemos a vida a entender que estamos desapegados das coisas e das pessoas, deixamos de sofrer. Então a vida é um fluir de encontros e de reencontros. Portanto, o medo da morte é universal, por causa da separação dos entes queridos, porque não conhecemos. Então já expliquei isto, que todas as separações causam dor e talvez não entendo que seja só a morte física que nos causa dor. Entendo que todas as separações realmente causam dor quando nós vivemos isso de uma forma com apego. Porque a morte, o roubo de uma casa para uma pessoa pode lhe causar tanta dor como a morte de um pai. Porque se eu tenho apego a tudo o que eu tinha na minha casa, então retirarem-me aquilo que eu entendo que é meu, que é a minha posse, isso significa que eu vou sofrer como se fosse uma morte.
Então aqui a questão é entendermos que nada é objeto da nossa posse, que ninguém me faz feliz. Quando eu entendo que ninguém me faz feliz, aquela pessoa que eu amo morre, sai da minha vida, mas eu continuo a ser feliz. Então passamos a entender a morte das pessoas que amamos como passagens para outra dimensão e deixamos de ter esta angústia com esta separação. Depois, o que é importante? É percebermos que aquilo que acreditamos sobre a vida após a morte afeta o que acreditamos sobre a vida antes da morte. E isto permite-nos viver melhor. Verdadeiramente compreendermos o processo da morte é o que nos permite viver melhor. Já se fala de imortalidade desde tempos muito antigos, porque conclui-se que nos túmulos existia comida, o que justifica que eles acreditavam na imortalidade da alma. Nós, de uma forma geral, nós negamos a morte, portanto, nós não queremos falar sobre a morte, mas a pergunta é, seremos todos assim por esse mundo fora? Ou seja, como é que os outros povos, como é que as outras culturas veem a morte? Então, por exemplo, os índios polinésios apreciam a morte, portanto, eles depois dos 40 anos, que eu comecei-me a preparar a semana passada para a morte, fiz 40 anos a semana passada, portanto, eles começam-se a preparar para a morte aos 40 anos. Porquê? Porque eles entendem a morte como uma passagem, porque há uma aprendizagem e então, por isso eles fazem esta preparação. Estes índios têm um ritual no qual eles transformam os ossos da pessoa que morreu em pó e transformam numa espécie de mingau de banana e comem toda a população. Portanto, eles não enterram os ossos porque eles não acreditam no corpo físico. Portanto, eles celebram a morte com uma comidinha, assim, do falecido, digamos. Depois temos, por exemplo, em Madagascar, de 7 em 7 anos, que fazem a dança dos mortos, ou seja, eles desenterram o morto e dançam com o morto, porque é uma celebração que já não existe o corpo físico. No México, como sabem, os mexicanos tratam a morte sem medo, com sinceridade, com respeito, muito diferente dos rituais religiosos a que estamos habituados. Eles celebram o Dia dos Mortos como uma festa, como um festival, comem todos no cemitério, portanto vão ao cemitério, dançam e cantam, e é uma festa. Dos símbolos do país é uma caveira, como sabem, fazem doces para as crianças com motivos fúnebres, expõem os mortos nos museus, têm merchandising com motivos fúnebres, portanto celebram a morte como um processo, como um ritual, sem o peso e sem a angústia que nós temos. Os hindus cremam o corpo porque para eles a morte é apenas do corpo físico, portanto a alma não morre. Portanto eles queimam o corpo deixa de ter significado, logo não há necessidade de preservar o corpo, nem de fazer uma adoração do corpo e depois deitam-no em águas sagradas. No Tibete, por exemplo, eles têm este livro sagrado, para eles existe vida após a morte, portanto é possível morrer de forma consciente e de um modo que seja eficaz para o despertar espiritual do próprio indivíduo. Portanto, no momento da morte, para eles o que conta é o que fizeram durante a vida e exatamente aquilo que eles pensam no momento de transição da morte. Portanto, é muito importante, neste caso, mantermos a nossa mente pura. Uma das técnicas que eles aconselham e acreditam é que nós nos devemos então preparar para este momento da morte, e que é um chamado momento de transferência da consciência. Então, nós todos devemos fazer isso todos os dias, quando adormecemos. Porque quando nós adormecemos e amanhã voltamos a acordar, não deixa de ser uma pequena morte, como depois vão perceber por aquilo que eu vou explicar no que acontece ao nosso corpo durante a noite. Portanto, se eu começo a ganhar consciência deste processo, significa que o momento da morte vai passar a ser muito mais fácil quando acontecer. Bom, em Portugal, nós temos um culto mais ou menos religioso ligado aos funerais. Como sabem, por exemplo, havia uma profissão que era a profissão das carpideiras. Porquê? Porque quanto mais choro, quanto mais angústia, quanto mais tristeza, mais a viúva, neste caso, estava do falecido,
e, portanto, isso em termos sociais era uma coisa muito importante. Obviamente que, por exemplo, quando nos morre uma sogra, temos outro tipo de interpretação do problema, como por exemplo esta tumba que diz: aqui descansa a minha querida sogra, o Senhor recebe-a com a mesma alegria com que também. Portanto, é sempre diferente quando nos morre alguém e a forma como vemos o problema. Bom, nos Estados Unidos ninguém cultua a morte é interdita, há o culto do falecido pinta-se o falecido e põe-se roupas bonitas porque, exatamente para transparecer que não morreu. Bom, mas como é que as religiões veem então a morte? Os diferentes povos veem a morte de uma forma, como é que as religiões veem a morte? Os cristãos veem a morte como ou vamos para o céu ou vamos para o inferno. Introduziu-se a ideia do inferno e esta ideia do inferno é aquilo que nos faz viver com medo. Porque nós só temos uma hipótese para nos portarmos bem, se não vamos para o inferno. Portanto, o islamismo, por exemplo, tem a ideia de que o corpo físico é uma transição, portanto, eles acreditam na reencarnação, eles seguem tranquilos para a reencarnação, vivendo de acordo com os preceitos. O judaísmo, para eles também a morte é uma coisa natural, portanto, somos hóspedes temporários aqui por esta terra, portanto, a alma sobrevive mesmo que o corpo tenha falecido. Para o hinduísmo, como eu já falei, acreditam na reencarnação e a vida é uma sucessão de vidas e de mortes com determinadas aprendizagens. Para o budismo, a morte também acontece quando a consciência deixa de existir, portanto, eles entendem que a morte não é o fim da existência, mas sim a passagem para um outro capítulo que depois volta a nascer e volta a ser outro capítulo. Portanto, é uma sucessão de capítulos, a morte e o renascimento. Para o espiritismo, para a doutrina espírita, a morte não é o fim. Há diversos médios que nos foram contribuindo para mostrar como é que se processa este nascimento e morte. Portanto, eles entendem que cada alma é única e tem uma essência própria. Portanto, no mundo dos espíritos, a alma continua a ser quem sempre foi, mantendo as características da sua personalidade. Ou seja, o que é que isto quer dizer? Quando eu sou bem disposta, alegre e positiva, eu transito para outra dimensão com estas mesmas características. Quando eu sou negativa, quando eu sou pessimista, quando eu sou raivosa, quando eu sou odienta, eu transito para outra dimensão com estas mesmas características. Portanto, a pergunta é: como é que nós chegamos ao outro lado bem dispostos? E a resposta é muito simples. É que nós temos de aprender a viver bem com a vida. Então, quando eu aqui tenho determinadas características da minha personalidade, eu vou transitar para outra dimensão com estas mesmas características. E depois, isso em termos de consciência, é o que me vai permitir viver melhor. Então, quando nós fazemos isto, significa que nós conseguimos ter uma morte melhor, digamos assim. Portanto, a morte não é o começo nem é o fim, porque não é o espírito que deixa o corpo, é o corpo que deixa o espírito, portanto, é como se fosse uma fruta madura que cai da árvore. E, por último, podemos considerar o ateísmo ou a irreligiosidade, que numa perspectiva filosófica, é o nihilismo, ou seja, eu morri, acabou, desliguei da ficha e esta minha existência terrena é a única coisa que existe. Portanto, já falamos das culturas, já falamos das religiões e agora como é que a ciência vê a morte? Portanto, a morte é considerada pela ciência como um cessar das funções cardíacas e respiratórias e encefálicas em termos do tronco cerebral. É óbvio que a determinação da morte é feita com os padrões médicos universalmente aceitos, portanto, considera-se que a vida acabou e pôs. Portanto, quando se fala das perspectivas religiosas e culturais e quando falamos de ciência, entendemos que há uma diferença colossal entre uma visão e outra. Portanto, onde é que aconteceu esta separação da ciência para com a espiritualidade? Porque é que nós não conseguimos englobar no nosso dia-a-dia estes conceitos mais transcendentais daquilo que é a própria morte? Então, esta separação ocorre porque, a partir mais ou menos do século XII,
com o culminar extremo da intolerância religiosa da Inquisição, há uma reação perfeitamente oposta que leva à liberdade da expressão e à liberdade da razão, com o iluminismo, no qual se atinge a valorização da razão, mais ou menos por volta do século XVIII. Então, até esta altura, deixamos de ter a união da ciência com a espiritualidade, que só volta a acontecer com um psiquiatra suíço, que se chama Jung, por volta dos anos 50, e no qual ele elabora uma teoria da psique humana, que se baseia em arquetipos e que chega muito próximo do terreno místico. Jung diz uma frase que eu adoro, que é: ser normal é o objetivo dos fracassados. Portanto, espero que ninguém seja normal aqui. Então, quando ele introduz este misticismo na ciência, vai culminar com 4 grandes cientistas. Albert Einstein, como sabem, muito importante para a física. Niels Bohr, que desenhou o modelo quântico do átomo. Thomas Edison, que foi talvez o maior inventor de todos os tempos. E Fritjof Capra, que foi um grande físico, que uniram todos ciência com espiritualidade. Estes homens, ao introduzir os conceitos da física quântica, mostram-nos que, de facto, a ciência, e aquilo que chamamos a física em particular, explica aquilo que há muitos anos se vem a explicar do ponto de vista da espiritualidade. Portanto, em que é que devemos acreditar? Devemos acreditar na ciência, nestas modernices, devemos acreditar na religião, em que é que devemos acreditar? A primeira coisa em que devemos acreditar é que devemos duvidar. Portanto, já Descartes dizia que, se desejamos procurar a verdade, devemos duvidar pelo menos uma vez na vida de todas as coisas. Então, para duvidar, lembrem-se que quando duvidam, a seguir podem mudar de opinião. O sábio muda de opinião, o ignorante nunca muda de opinião. Acredita que tem a razão toda. Lembrem-se que existe o princípio da descrença, que também está descrito desde o século passado, no qual nem sequer acreditem naquilo que eu vos vou dizer. Simplesmente ouçam, observem, tirem as vossas conclusões. Mas então, porquê é que devemos questionar aquilo que consideramos como uma verdade absoluta? Se eu acredito que acabou, morri, tchau, bye bye, Maria Ivone, e não se passa mais nada, então porquê é que eu devo questionar isso? Devemos questionar isso porque existe uma coisa que se chamam as crenças. E as crenças, os sistemas de crenças, são aquilo que nós temos como conceitos da realidade. Como conceitos da realidade vigente, que não significa que seja a verdade absoluta. E, deste modo, eu vou-vos mostrar como existem algumas fraudes no mundo fora que eram verdades absolutas naquele momento. Por exemplo, se bem se lembram, durante 1500 anos, a Terra era o centro do universo. E nós sabemos que a Terra nunca foi o centro do universo. Mas Copérnico veio e disse que, afinal, era o Sol que era o centro do universo. Ele, quando escreve o seu livro, morre. Portanto, não teve muita hipótese de ser morto pela Igreja Católica. Mas o Galileu, cerca de 1000 anos depois, veio defender o sistema heliocêntrico de Copérnico. E vocês sabem o que é que lhe aconteceu. Depois, por exemplo, este senhor que defendeu a teoria do que o universo era infinito, foi morto pela Inquisição. Nós sabemos que o universo é infinito. Darwin veio dizer que nós descendemos de um antepassado comum, em contraposição àquilo que diz a Igreja Católica, que descendemos da maçã. E, portanto, vocês também sabem que ele foi perseguido pela Igreja e acusado de materialismo. E, para mim, uma das maiores fraudes que existe, que ainda está em vigor, é que, até meados do século VI, o cristianismo aceitava a reencarnação como um facto incontestável. Portanto, já a cultura religiosa oriental proclamava milhares de anos antes da era cristã e, portanto, até mais ou menos este século isso estava escrito. Acontece que no segundo concílio de Constantinopla, esta palavra é substituída pelo termo ressurreição. E porquê? Porque a Imperatriz Teodora, que era esposa do imperador vigente, que era o Justiniano, que ela era uma escravocrata desumana, tinha medo de reencarnar como uma escrava negra, dado que ela tratava muito mal as escravas e principalmente as escravas negras. Então este medo fez com que ela pressionasse o Papa
não se sabe bem como, para que mudasse este termo e escrevesse no concílio de que a reencarnação não existe. Então, a partir desta altura, tornou-se uma crença inequívoca e transmitida universalmente de que, de facto, não reencarnamos, mas sim ressuscitamos. Ora, independentemente disto, continuou sempre a haver pinturas e escritos sobre o outro lado, como, por exemplo, este desenho do ano de 1500, que mostra tipicamente uma experiência de quase morte. O que é isto de uma experiência de quase morte? Para entendermos o que é uma experiência de quase morte, temos que perceber o que é um coma. Quando um indivíduo está em coma, medicamente falando, coma é um estado patológico em que temos perda da consciência. Portanto, significa que eu tenho um conjunto de visões e de sensações, supostamente quando eu estou num estado de morte iminente ou de quase morte, no qual eu consigo descrever esta realidade, mas na qual eu estive num estado de coma, portanto, supostamente sem acesso aos meus sentidos. Este médico alemão demonstrou que é o nosso lobo temporal direito, onde o cérebro, a mente e a alma convergem no corpo humano. Portanto, é aqui, neste lobo temporal direito, que eu tenho acesso às memórias destas experiências de quase morte. Este médico, o Dr. Raymond Moody, foi o primeiro a estudar a experiência de quase morte. Ele fez uma compilação de milhares e milhares e milhares de casos de pacientes que relatavam vivências que tiveram quando supostamente estavam sob um efeito de um coma. Ora, temos, por exemplo, o rei Hussein da Jordânia, que descreve claramente o que lhe aconteceu quando esteve a ser reanimado. Diz que estava a flutuar, que era um espírito livre, e mostra perfeitamente como se os médicos que o estavam a reanimar, ele descreve perfeitamente, isso está num livro. Também temos imensos casos de pessoas cegas de nascimento que descrevem a vivo e a cores quem os reanimou, como é que era, o que é que tinham vestido, e estas pessoas eram cegas desde o nascimento. Há imensas figuras públicas que descrevem experiências de quase morte, como a Sharon Stone, o Burt Reynolds, Donald Sutherland, Elizabeth Taylor, tudo isto está escrito e estas são as mais mediáticas que eu pus aqui. Mas para mim, os meus favoritos são as experiências de quase morte em crianças. Há milhares e milhares de casos descritos de experiências de quase morte em crianças. O Dr. Melvin Morse foi o que se dedicou há mais de 15 anos que vem estudando estas experiências, escreveu vários livros. As crianças falam claramente do que lhes aconteceu, desenham as pessoas que as estavam a reanimar ou o sítio do acidente onde entraram em coma. Isto está escrito em vários livros, como eu vos disse. O Dr. Wayne Dyer, muito conhecido, também escreve o livro chamado Memórias do Céu. Esta médica, a Dra. Elizabeth Koss, que é psiquiatra, vem há mais de 20 anos só a lidar com experiências de quase morte em crianças. E, no entendimento dela, as crianças pequenas morrem porque aprendem num período muito curto de tempo aquilo que vieram a aprender. Então, das coisas mais bonitas que podemos concluir daqui é que quando estas crianças retornam, portanto, significa que se falaram, não morreram, retornam à vida, contam histórias, contam episódios, contam frases. E então, eu compilei algumas que são as minhas favoritas. Como, por exemplo, quando aprenderes as tuas lições, a dor desaparece. Significa que, quando nós temos alguma dor, algum sofrimento, com alguma vivência da nossa vida, significa que nós ainda não aprendemos determinada lição. Também contam que morrer é mudar de casa para outra casa mais bonita. Ou nunca mais se fala de tempo, de espaço ou distância, porque isso são fenómenos terrenos, o que nos leva a crer que na outra dimensão há uma intemporalidade. Ninguém morre sozinho, porque o morto é capaz de visitar quem quiser, e além disso as pessoas importantes para ti, que te amam e que morreram antes de ti, esperam por ti.
Relatam também que cada ser humano, desde o nascimento até à sua morte, é guiado por uma entidade espiritual, aquilo que poderíamos chamar classicamente como um anjo da guarda, que todos encontramos a outra dimensão que imaginamos, passamos por esta dimensão conforme as memórias que temos no nosso cérebro, pode ser flutuando por um túnel, pode ser passando por uma grande porta, pode ser cruzando uma ponte, e depois de atravessarmos este túnel, ponte ou porta, encontramos no fim rodeados por luz. Esta luz, pelas descrições, é uma luz do mais brilhante e do mais branco que possam imaginar, e no fim, a única coisa que existe é uma sensação nunca antes tida de amor incondicional, de amor infinito. Portanto, uma das coisas que viemos aqui a aprender é exatamente este amor incondicional, e que todas as tragédias que acontecem na nossa vida, na realidade, são oportunidades de crescimento que nós devemos ver como um filme, que nós não somos os nossos corpos, nós não somos as nossas posses, nós não somos as nossas carreiras, nós somos amor divino e que isso é infinito. Portanto, a pergunta continua a ser: existe vida depois da morte? Para falar, estão aí? Eu não ouço nada, não ouço, só me ouço a mim. Bom, alguma pergunta? Estão a entender até aqui? Bom, então, para continuar a explicar aquilo que eu quero transmitir, precisamos de perceber o que é a consciência. Então, dois cientistas, que é o médico Stuart Tamaroff e o físico britânico Roger Penrose, desenvolveram uma coisa a que chamaram a teoria quântica da consciência, a partir da qual provaram cientificamente que existe uma coisa que podemos chamar alma ou podemos chamar consciência. O que é esta teoria quântica da consciência? É que as nossas almas estão contidas dentro de umas estruturas que se chamam microtúbulos, que estes microtúbulos estão dentro das nossas células cerebrais, que, portanto, o nosso cérebro funciona como um computador que transmite, através das sinapses nervosas, literalmente bytes de informação, como se fôssemos um computador, e que estas nossas experiências da consciência são resultados da gravidade quântica que acontece dentro destes microtúbulos que estão dentro do nosso cérebro. Portanto, quando nós temos uma experiência de quase morte, estes microtúbulos perdem o seu estado quântico, mas a informação dentro deles não é destruída. Ou seja, a alma não morre, simplesmente retorna para o universo de onde veio. O que é que isto significa? Que nós somos o universo e que por um momento estamos a expressar como um ser humano, que na realidade nós somos uma parte intrínseca deste universo. É como se nós somos um ponto focal, uma materialização do próprio universo e que nos formamos enquanto consciência. Portanto, quando nós temos esta experiência de quase morte, quando voltamos, significa que a consciência regressa para dentro dos microtúbulos. E se eu morro, a consciência fica no universo. Entendeu? Ok. Então, podemos dizer que a consciência se manifesta a partir de 4 estados muito básicos, que são o estado, quando eu tenho a minha consciência dentro deste corpo físico, portanto, é o que nós podemos chamar um estado intrafísico, quando eu morri, e então tenho um estado extrafísico, e depois 2 estados que não são tão fáceis de entender. Para nós termos estes 4 estados, eu preciso de ter 4 corpos. De uma forma assim muito simplificada, eu tenho este corpo, que é o corpo humano, que é o que nós chamamos o soma, o corpo físico. Depois tenho um corpo energético, tenho um corpo emocional e tenho um corpo mental. Esta explicação permite-me entender o que são as experiências fora do corpo. Quando eu, literalmente, o meu corpo energético sai fora do meu corpo físico, eu tenho aquilo que se chama uma projeção astral, ou uma viagem astral, ou o que vocês quiserem. Isto ocorre quando a pessoa tem o sentimento e explica
que abandonou o corpo físico, portanto observa o mundo de uma perspectiva completamente diferente. Ora, se eu tenho estas projeções conscientes, e isto nós podemos estudar, de forma a conseguirmos ter projeções astrais conscientes, quando eu deliberadamente e voluntariamente consigo fazer que o meu corpo energético saia do meu corpo físico, então eu consigo verdadeiramente autocomprovar que a consciência tem apenas uma vida, intercalada com períodos em que eu estou dentro do corpo e períodos em que eu morri. E, portanto, isto é uma sucessão de vidas e de mortes, mas na realidade só tenho uma vida, uma história com vários capítulos. Portanto, eu consigo aceder através das projeções a outras dimensões e então eu também consigo chegar a conclusões acerca do universo. E uma conclusão muito importante que foi descrita em 2005 é que o universo é imaterial, ou seja, o universo não tem matéria. O universo é uma projeção da minha consciência. Então, eu sou uma projeção do universo, mas o universo também é uma projeção da minha consciência. Portanto, eu posso dizer que o universo é uma construção mental, porque há uma lei da física que diz que o observador muda o observado. Logo, quando eu me projeto no universo, eu estou a ter uma ação nas galáxias. E isto também é explicado por uma coisa que se chama o campo R, que é o campo quântico, que é o campo relacional. Então, este campo R está descrito desde 1944 por este senhor, que por acaso ganhou um prémio Nobel da Física, mas eu acho que ele não sabia muito disto. Então, ele explica exatamente que este campo R é uma matriz que explica desde o DNA às estrelas, aos planetas, a tudo. Que tudo é uma rede e chamou a isto a teoria do campo unificado. Depois dele, Greg Braden escreveu um livro que se chama A Matriz Divina. Esta senhora escreveu um livro na base da consciência, portanto, explicando a relação entre a mente e dizendo que a mente é muito mais que o cérebro, que o nosso cérebro, de facto, não é um computador, é muito mais do que isso, porque está conectado com o universo. E, mais recentemente, a Elaine McCarthy escreveu um livro sobre o campo. Então, quando nós entendemos estes conceitos básicos de campos e que nós estamos aqui inseridos, mas que na realidade nós não vemos os fios que nos unem, nem vemos os fios que ultrapassam as paredes, mas que estamos todos conectados, entendemos que o universo é muito mais do que isto, portanto o universo é energia, e da interação entre estes diferentes níveis de energia podemos criar uma coisa que se chama universo relacional. E então estas teorias de campo explicam uma coisa que se chama o segundo sistema solar, ou a lei do amor, que são paradigmas evolutivos que vêm falar de uma vibração mais elevada que se resume a um amor puro. Portanto, isto explica, a partir disto nós aprendemos que o amor é uma força magnética em todas as dimensões, que o amor é um agente de síntese, que é o que nos dá coerência, que é o que nos vitaliza. Portanto, que o amor não é o que não é o que resolve todas as coisas, mas sim o que coloca todas as coisas no seu devido lugar. E a partir desta definição básica de amor, que vem das teorias de campo, nós aprendemos então que as relações amorosas são exatamente o que deviam ser, que as pessoas estão exatamente onde deviam estar, que é uma sensação de total completude, é querer estar ali, exatamente ali, e não querer estar em mais lado nenhum. Entendemos a partir destas teorias de campo que uma pessoa afeta a fisiologia da outra, e isto explica-se em todas as relações, amorosas e não amorosas, e a partir daqui existe outro campo, que é o campo M, ou o campo mórfico, ou o biocampo, ou a aura, que explica porque é que nós comunicamos por vibração. Explica, por exemplo, porque é que as gaivotas conseguem voar e sabem orientar, exatamente por causa deste campo M. E este campo mórfico, que é o que nós também podemos chamar o biocampo, ou que nós podemos chamar a nossa aura, explica a teoria do Dr. Masaru Emoto, que é um japonês que descobriu que as moléculas da água são afetadas pelos nossos pensamentos, pelas nossas palavras e pelos nossos sentimentos. Ou seja, o que é que ele fez? Ele fotografou, ele
ele levou a água ao ponto próximo da congelação e fotografou os microcristais da água. E ele fotografou os microcristais da água, mas fez experiências do seguinte modo. Falou para a água, pôs a água a ouvir música, fotografou a água de nascentes poluídas, de nascentes não poluídas, e este foi o resultado. Quando ele punha, por exemplo, uma sinfonia de Mozart, a água forma uns cristais hexagonais lindíssimos. Quando falamos obrigada ou eu amo-te, a água forma uns cristais lindíssimos. Mas quando dizemos, por exemplo, eu te mato, ou quando temos uma nascente poluída, a água são os cristais amorfos. Ora, isto é muito importante para entendermos que nós somos 70% de água. Significa que, se eu me comunico com vibração por outras pessoas e se isto é um pensamento, porque ele, óbvio que não vai ser hoje que eu vou explicar isto, mas ele não se limitou só a falar e ele depois, as experiências, as últimas, já era só com o pensamento. Portanto, ele olhava para a água, pensava e fotografava os cristais e havia modificação dos cristais da água. Então significa que eu posso modificar a fisiologia de outra pessoa. Portanto, e isto é explicado exatamente por este campo mórfico ou biocampo, como lhe quiserem chamar, e este biocampo é multidimensional. Isto mostra-nos que uma coisa que se chama a rede bioplasmática, que é multidimensional, no qual nós estamos inseridos aqui dentro desta rede bioplasmática e que se expressa ao nível do corpo como uma coisa que nós chamamos os corpos sutis, que não são nada mais nada menos do que um conjunto de átomos que vibram a alta velocidade, que se conectam em determinados pontos que nós chamamos os chakras. Temos 7 chakras principais e estes chakras comunicam com a rede de naves do nosso organismo, que são umas autoestradas de informação, através de uma coisa que também foi alvo de um prémio Nobel, que se chama a matriz vivente. O que é isto? Eu tenho no meu corpo uma autoestrada, várias autoestradas. Só que antigamente acreditava-se que estas autoestradas tocavam na célula, eu chego com a minha autoestrada à célula, toco e digo, tenho aqui glicose. Hoje em dia não se acredita, esta teoria já está posta de lado, porque esta matriz, esta rede, entra para dentro do citoesqueleto da célula. Portanto, literalmente, eu consigo unir em milimicrosegundos o citoesqueleto da minha célula, que também tem esta matriz, com tudo aquilo que é o meu corpo. Então, isto é uma comunicação da cabeça aos pés do ponto de vista da informação. E foi complementado por esta senhora do ponto de vista da emoção. Ela descreve, a partir dos anos 90, uma teoria chamada psiconeuroimunologia, na qual ela junta o cérebro, as glândulas e o sistema imunitário numa rede de comunicação entre o meu cérebro e o meu corpo. E isto explica, do ponto de vista bioquímico, a emoção. Qual é a teoria? É quando eu tenho um pensamento, ou um sentimento, ou uma emoção, o meu corpo liberta peptídeos, que são aminoácidos, que vão ter determinada função. E esta determinada função chega ao ponto de reprogramar o meu DNA, tanto para melhor como para pior. Portanto, significa que eu tenho a capacidade, escutem bem o que eu vou dizer, a nossa mente tem a capacidade de ativar ou desativar sequências genéticas. Portanto, significa que o corpo físico pode ser alterado pelas emoções que eu vivo. Portanto, eu sou aquilo que eu penso. Significa que eu consigo reprogramar o meu DNA para a prosperidade. Vocês já estão a entender que a palestra de Abril vai ser muito fácil. É muito fácil ser milionário. Só tenho que me reprogramar e perceber como é que eu tenho que fazer esta reprogramação do meu cérebro. Bom, claro que isto é um pouquinho mais complicado do que eu estou aqui a descomplicar. E também explica uma coisa que se chama a doença. Porque quando eu penso determinada coisa, que não interessa que seja negativa, é um bloqueio, então eu estou a bloquear o meu corpo e, em última análise, eu vou ter uma doença do ponto de vista físico, ou emocional, ou mental. Então, se eu consigo reprogramar o meu DNA,
como é que eu consigo fazer que o meu DNA emita mais luz? Porque literalmente nós somos fotões. Em última análise, nós somos seres de luz. Literalmente falando, nós somos seres de luz, porque o DNA emite fotões. E emite fotões quanto menos quanto menos emoções negativas eu tenho. Bom, e então para terminar, este senhor chamado Bruce Lipton, para terminar esta parte, este senhor chamado Bruce Lipton diz que não são os genes e não é o DNA que controlam a nossa biologia. Isto vem de desacordo a aquilo que eu aprendi na faculdade. Não são os genes e não é o DNA que controlam a nossa biologia, mas são controlados por sinais fora da célula, incluindo as mensagens energéticas que resultam dos nossos pensamentos. Isto é aquilo que se chama epigenética, isto é aquilo que explica porque é que eu posso ter uma mãe com cancro da mama, uma avó com cancro da mama e eu não ter cancro da mama. Se eu não ativo os genes portadores desta doença, então eu consigo evitar ter uma doença, ok? Isto é o que se chama epigenética. Portanto, deste modo, o universo está cheio de coisas mágicas à espera que a nossa perspicácia se desenvolva. Isto significa que nós podemos conseguir tudo aquilo que programarmos para o nosso melhor futuro possível. E a pergunta é, estamos prontos para evoluir? Estamos prontos para verdadeiramente ter o melhor futuro possível? Reparem, em termos de capacidade adaptativa, nós hoje em dia estamos no homem, podemos chamar homem modernos. É o homem que perdeu a capacidade da realidade, é o homem que perdeu as capacidades parapsíquicas e o objetivo será nós transitarmos para o homem do futuro, no qual voltamos a desenvolver estas capacidades parapsíquicas, voltamos a ter noção da realidade, voltamos a ter o papel da energia na nossa vida e no nosso corpo. E muito importante para entendermos isto é outro estudo científico que diz que o nosso DNA carrega a informação de experiências de medo e de stress de geração em geração. Portanto, é assim, eu sou aquilo que sou ou aquilo que eu fui. Ou eu sou o que eu fui ou serei o que eu fui. Porque o que o estudo diz é que as experiências que os meus pais têm antes mesmo da minha concepção, antes da concepção, vai influenciar o meu sistema nervoso. Portanto, a pergunta é, nós herdamos medo ou herdamos amor? Consoante aquilo que nos transmitiram. Isto significa que nós somos seres de energia. Isto significa que nós produzimos campos eletromagnéticos para o universo, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos. Logo, isto significa que nós temos que ter a noção de que somos criadores conscientes da nossa própria realidade. Eu consigo modificar a minha realidade, eu consigo modificar a minha vida. Portanto, não se venham queixar. A partir de hoje, não se venham queixar, porque tudo aquilo que vos acontece é uma projeção daquilo que vocês entenderam, ou que alguém entendeu para vocês que era o melhor. Portanto, se queremos compreender o universo, temos que começar a pensar em termos de energia, frequência e vibração. Temos que entender que tudo é energia, que tudo vibra. Então, se isto é verdade, para que nos preocupamos com a morte? Porque a vida é muito simples. Se eu tenho um problema, se eu consigo resolver, então para que me preocupo? Se eu tenho um problema e não consigo resolver, então para que me preocupo? Portanto, este para que é que eu me preocupo é porque a única coisa tão inevitável quanto a morte é a própria vida. Portanto, a vida é muito curta, dizem, e nós tornamos-la ainda mais curta desperdiçando o tempo porque nos preocupamos demasiado. Portanto, este homem dizia que não devemos fazer da nossa vida um rascunho porque podemos não ter tempo de o passar a limpo. Eu acho que isto está fantasticamente bem dito. A vida é aquilo que nos acontece enquanto fazemos planos. Temos que ter a noção de que se vale a pena viver e se a morte faz parte da vida, então morrer também vale a pena. Portanto, nós temos que aprender a morrer verdadeiramente.
que tudo na vida é emprestado, portanto não nos vale a pena viver apegados, ou seja, nós devemos usar as coisas e devemos amar as pessoas. Assim é que é o correto funcionamento da lei do amor. Lembrar-nos que a vida é em espelho, a vida devolve aquilo que nós projetamos nela, portanto temos que ter cuidado com aquilo que refletimos. Temos que ter a noção perfeita que nunca é tarde para mudarmos a nossa vida. Devemos nos transformar na melhor versão de nós mesmos. E Seneca, que foi um filósofo, disse que apressa-te a viver bem e pensa que cada dia é por si só uma vida. Portanto, tenham menos medo da morte e tenham mais medo da vida insuficiente. Tenham medo de uma vida sem ver o pôr do sol, sem ver o nascer do sol, de uma vida sem beijos, sem abraços, sem sorrisos, sem risos, de uma vida sem se apaixonarem, de uma vida sem viajarem. Tenham medo de uma vida sem experiências. Tenham medo de uma vida monótona. Porque uma vida não vivida dá poder à morte, mas uma vida vivida na sua plenitude retira todo o poder da morte. Portanto, a morte deixa de existir. Um estudo que foi feito com pessoas em cuidados paliativos ou intensivos, o que contam é que a única coisa que se arrependem é daquilo que não fizeram, daquilo que não viveram, daquilo que não viram, daquilo que não comeram, das pessoas que não amaram, das pessoas que não beijaram, daquilo que não dançaram, daquilo que não cantaram, daquilo que não aprenderam. Portanto, nós só nos devemos de arrepender daquilo que verdadeiramente não tivemos coragem de fazer. Então, este senhor, muito importante, disse que quem venceu o medo da morte venceu todos os outros medos. Portanto, a única coisa que temos que nos perdoar a nós próprios é por termos tido medo e não termos, portanto, desfrutado da vida. E lembrar-nos que a morte transforma a nossa vida em destino, porque a partir do momento em que temos esta consciência, então eu passo a ser criador do meu próprio destino. Eu é que guio a minha própria vida. A morte não é a maior perda da vida, a maior perda da vida é o que morre dentro de nós enquanto vivemos. Esta frase foi escrita por Picasso. A vida de uma pessoa não é aquilo que lhe acontece, mas é aquilo que ela recorda e a forma como ela recorda. Porque, reparem, se entenderam alguma coisa daquilo que eu expliquei, entenderam que, verdadeiramente, quando nós morremos, aquilo que transita para outra dimensão é a nossa consciência. E a nossa consciência, aquilo que leva, são as experiências, são as aprendizagens, é todo o crescimento que fomos tendo durante a nossa vida. Portanto, se isso é verdade, significa que eu tenho de me começar a ocupar mais em ter mais experiências de vida e menos coisas. Porque as coisas nós sabemos que não as levamos. O que não sabemos é que aquilo que levamos é aquilo que verdadeiramente aprendemos e aquilo que conseguimos melhorar em termos de evolução espiritual da nossa própria consciência. Portanto, se nada nos salva da morte, pelo menos que o amor nos salve da vida, dito por este pintor, então podemos entender a vida como um comboio em que há embarques e desembarques, há sempre acidentes pelo caminho, há embarques de pessoas que são muito importantes para mim, há desembarques de pessoas que são muito importantes para mim e sabemos que quando nascemos neste comboio temos duas pessoas que são muito importantes para nós, que são os nossos pais, e que eventualmente vão desembarcar em alguma estação por aí e também temos que ter consciência que nós também vamos desembarcar em alguma estação. E, portanto, a pergunta então é: porquê é que morremos? Se isto, eu estou aqui a pintar um quadro fantástico acerca da morte, não é para se matarem, não é para acelerarem este processo, é para perceberem que de facto é preciso desmistificar este medo e esta angústia que temos no processo da morte. Na realidade, nós não morremos, apenas mudamos de forma. Durante algum tempo existimos como seres humanos,
a maioria do tempo nós existimos como seres espirituais. Temos que ter a ideia que não existe morte, a vida continua para sempre, a vida é tal qual é, simplesmente mudamos de forma, que o objetivo global da nossa alma nem sempre é conhecido. Portanto, nós temos que confiar na vida, temos que viver a vida completa, animadamente e viver a vida de uma forma feliz. Deste modo, precisamos de nos divertir, espalhar alegria, partilhar amor. Entender que o amor incondicional e a aceitação são as duas coisas que verdadeiramente precisamos para estar aqui. Este médico, que é o Dr. Evan Alexander, era um neurocientista que esteve em coma durante 3 semanas e ele relatou num livro que eu vos aconselho a ler tudo aquilo que lhe aconteceu durante estas 3 semanas. Tudo o que lhe aconteceu, mas ele esteve deitado numa cama de hospital. Mas aconteceram-lhe coisas fabulosas, fora do corpo, obviamente. E, portanto, o que ele diz é que, na realidade, só nos temos que preocupar com estas duas coisas, o amor incondicional e a aceitação. Ele diz que a ciência e a espiritualidade podem e devem coexistir. E ele diz que o amor é tudo que permeia o universo, portanto, é uma forma simpática de falar na teoria dos campos que eu vos expliquei. Nós acedemos com dificuldade a estes planos superiores do universo pelo bloqueio da nossa mente. Nós pensamos demasiado, não permitimos, portanto, que o nosso corpo energético consiga ter uma projeção suficiente para nós acedermos a estes planos superiores. Por isso é que quando estamos em estado de coma é mais fácil aceder aos planos superiores, não temos o bloqueio da mente. Pensem então que a mente superior se faz sentir quando a alma, a mente e o cérebro estão devidamente alinhados e coordenados. Isto é exatamente como uma lâmpada. Se nós colocarmos uma lâmpada com uns volts que não são os corretos, esta lâmpada não vai acender. Quando eu tenho a voltagem adequada, vai acender e é o que se diz fez-se luz. Portanto, este fez-se luz é o alinhamento daquilo que nós consideramos um estado intuitivo, que é o que melhora o nosso campo eletromagnético em termos de vibração. Significa, portanto, que eu consigo aceder a outros estados de consciência e que eu consigo guiar melhor a minha vida porque tenho mais intuição. Para terminar, há 7 lições de vida que aprendemos com a morte. Aquele livro que eu vos falei de pessoas que estão nos cuidados intensivos falam então de que a lição número 1 é o sofrimento. O que é isto? É aceitar e integrar as dificuldades, portanto, deixa de haver sofrimento da forma como o ser humano entende o sofrimento, aquela coisa chata, mas tudo então passa a ser uma oportunidade de aprendizagem, uma oportunidade de crescimento. O amor, que permita que o seu coração se desfaça, portanto, viva apaixonadamente, com amor. O perdão, que evite os ressentimentos, portanto, temos que evitar a 100% ficarmos aborrecidos, chateados, ou raivosos, ou ressentidos com alguém. Tudo aquilo que nos acontece na nossa vida num determinado momento era o melhor que nos podia acontecer, é porque há uma lição que nós não conseguimos retirar de outra forma. E o que eles dizem que é o paraíso é o presente, é o dia de hoje, é onde eu estou, é por isso que eu tenho que viver o dia a dia, o momento presente. O propósito de vida, que é todos nós viemos com um propósito de vida, há um potencial mais elevado que eu tenho que manifestar. A entrega é eu deixar de ter expectativas. Eu vivo apaixonadamente, eu tenho o meu propósito de vida, mas depois eu deixo de ter expectativas. E a impermanência. A impermanência é o estado total e absoluto do qual eu não vou ficar aqui para sempre. Logo, eu enfrento este medo que eu tenho da morte e deixo de ter medo da morte, porque eu sei que isto é uma transição. Bom, para terminar, esta analogia entre a borboleta e a vida terrestre e espiritual, lembrar que quando estamos em estado de lar
estamos na vida terrestre, portanto temos um corpo físico, que depois passamos para o estado de crisálida, quando estamos dentro do casulo, podemos considerar nossa consciência mais superior, e depois a borboleta, que é então quando nos libertamos do corpo físico e estamos só com plena consciência. Muito obrigada pela vossa atenção.